Essa é a conta corrente do seu banco antigo. Aqui o seu dinheiro fica parado, desvalorizando. E essa é a conta rendeira do PagBank que você precisa conhecer. Aqui o seu dinheiro fica rendendo sem parar. Você não precisa fazer nada. E ainda rende mais do que a poupança. E quem muda pro PagBank nunca mais volta pra conta concorrente. Concorrente. Entendeu? Mude pra conta que rende mais que a poupança sem fazer nada. Baixe já o PagBank e abra grátis sua conta rendeira. PagBank, o banco completo. É muito diferente você se olhar no espelho e você ver uma imagem sua projetada de alguma forma. Isso é uma das coisas que a gente ensina os pacientes no consultório, por exemplo, a se enxergar. Porque a pessoa ela quer ver modificação no físico olhando no espelho. Ela nunca vai ver. Por quê? Porque quando você olha no espelho, você olha para você. E quando você olha para você olha com um olhar afetivo. Gosto, não gosto. E se você não gosta, você vai continuar não gostando. Esta é a maior chance. Então, o que a gente orienta as pessoas? Tire fotos a cada mais ou menos 3 semanas e compare as fotos, porque aí você está olhando uma outra pessoa. Você está olhando você em outra situação. Aí você vai ser capaz de ver essa progressão. Mas lembrando aquilo que eu falei, se você tira a motivação daquilo que você quer mudar porque você não gosta de você, você vai fracassar. Primeiro, goste de você. E aí, entenda que você vai melhorar. O sábio age, só o tolo reage. Enquanto você estiver reagindo a essa sensação ruim que você tem quando você se vê, você vai fracassar. Haja, olhe para você e goste de você. Lembra da brincadeirinha do Rain. Reconheça, aceite, investigue e não se identifique. Aulas. Presente. Vai ter que rolar um certificado aqui. Verdade. Faz o certificado do Flow. É verdade. Tem que ser o seu certificado, na verdade. O Ryu Kada diz aqui, ó. Salve Igor Monark e ao grande Muse. Primeira vez que mando aqui porque o episódio tá foda. Doutor, como você enxerga o cenário da medicina daqui a 5 ou 10 anos? Qual seria o melhor cenário político para a saúde no Brasil em 2022? E que conselho você daria para quem está entrando no internato agora? Vamos começar o internato. Primeiro, entre no internato sem pensar na especialidade que você quer. Você vai decidir sua residência no último dia de internato. Passe por tudo como se você fosse médico daquilo. Aliás, seja um aluno sendo médico. Você não aprende a ser médico quando você se forma. Você aprende a ser médico na faculdade. Quando você se forma, você tem que agir como médico. Só que quando você se forma e agir como médico, aí você vai ser um residente. O que eu quero de você? Eu quero que você haja como um professor, ensinando o seu aluno que é um médico. E quando você for um médico formado, aí eu quero que você haja como aluno. Porque se você parar de estudar, o médico que está em você vai morrer. Essa é a primeira coisa que eu quero de você. Segunda coisa, cenário político não interfere na medicina. Se interferir, um dos dois está errado. Médico não é político e político não é médico. Seja médico. A gente reza para que pare de política e a mídia interfira na medicina. Eu tô com o saco cheio de ver político e jornalista querer ficar enchendo o saco de médico. Porque quando a coisa dá errado, não é nem para a redação do jornal, não é nem para a Câmara dos Deputados que o fulano vai sair correndo. Ele vai sair correndo pro médico. E eu quero ver o que ele vai falar pro médico dele depois das pataquadas que ele fez onde ele fez. Isso chama coerência ética. Você fala mal do cara, fala que é incapaz, depois você vai procurar o cara? Tenha santa paciência. Então, isso é importante, né? E a medicina, eu vou fazer um exercício mais difícil do que você me pediu. Eu vou falar para você o que vai ser medicina daqui 500 anos. Hoje, a gente está num avanço muito rápido de tecnologia. E eu tenho certeza que a medicina vai ser genética e biologia molecular. Então, independente do que você vai fazer de especialidade, saiba biologia molecular, saiba fisiologia, saiba endocrinologia e saiba clínica médica. Se você souber essas coisas, você sempre vai estar no mais alto nível de atualização, independente da tua formação. Você tem que saber essas coisas. Clínica médica é imprescindível e aí você brinda o que você está sabendo com endocrinologia, fisiologia, ou fisiologia dentro da endócrino, né? E biologia molecular, porque essas coisas vão te diferir. É você saber fisiopatologia. Um médico que sabe fisiopatologia é bonito falar, porque ele te explica como é que a coisa acontece. E se você entende como a coisa acontece, você sabe o que você tem que fazer para tratar. Isso eu aprendi com o meu professor, Gerd Henrique Stober, no 3º ano de faculdade, onde ele falou para mim, domine a fisiopatologia. Você vai sempre saber do que você está falando e você nunca vai ter dúvida do que você tem que fazer. Obrigado, Gerd.
Caralho. Tá. Isso é Só uma atrás da aula outra. atrás da outra. Caralho. O Pedro Ed. Cara, muito foda trocar ideia contigo. Quero que tu venha aqui mais vezes se você puder, porra. Não, a gente combina. Tem comida? Tem comida. Opa, Tem pra game? caralho. Tem game. Beleza. Aliás, eu vou te fazer um pedido. É sério, que eu vou te falar muito sério agora. A gente tá reformando o apartamento, né? A gente tá em reforma já em 6 meses. A Roberta, ela quer sumir com o meu fliperama. Você tem um cantinho pra, de repente, eu deixar guardado aqui? Tem, com certeza. Tem vários Sério cantões, mesmo, sério, real. vários cantinhos. Sério? Porque eu sei que aqui ele vai significar alguma coisa, sabe? Aham. E ele vai ser usado, E acariciado. eu faço questão que você venha buscar depois, né, Não, cara? lógico. Tá, então mas tá. eu preciso de um lugar pra esconder depois. Não, porque pode Aqui vai inclusive- ser bem cuidado, com É, certeza. aqui vai ser bem cuidado. Maravilha. Vai ser tipo aquele brinquedo do Toy Story, sabe? Que você deu pra uma outra família que vai aproveitar. Não, aqui vai ter um respeito por esse fliperama, né? A pessoa vai olhar, porra, né, o gel, da hora. Porque hoje eu chego, ela olha assim, essa máquina vermelha na minha sala. Cara. Mas lembra aquilo que eu te falei, Igor, você sempre tem que dar um problema pra tua mulher, senão ela vai arrumar um problema pra você. Mantenha as coisas no nível controlável, tá bom? Agora eu já me fudi porque ela vai Já, ver. agora já. E agora Arranjou um problema pra você lá. Agora eu entendi Stonks. ainda mais claramente. O Pedro Ed diz aqui: Grande Dr. Muzi, esperei muito por esse momento. A ingestão de cafeína anterior a um treino aeróbico ajuda na questão do camp, mas pode de alguma forma ser prejudicial? Li um artigo que questionava isso. Qual a sua opinião? Manda um salve, sou fã real. Salve então, mas deixa eu te falar da cafeína. O problema da cafeína é você treinar em mania, você ficar tão ansioso que isso vai fazer com que você, por exemplo, não tenha paciência de fazer uma corrida mais longa. Agora, qual é o problema de qualquer estimulante? O estimulante, ele deixa você menos econômico em relação à energia. Se você fica menos econômico em relação à energia, é como se você gastasse estoques de energia de forma precoce e não progressiva. Isso provavelmente vai interferir na quantidade, no volume de treino que você consegue fazer. Claro, isso é uma avaliação a partir da proposta de que você sempre trabalha na sua capacidade máxima de execução de trabalho. Só que a gente sempre tem que se imaginar nessa condição máxima. O que é a minha preocupação? Não é que você não consiga fazer tudo que você tem que fazer, mas é que você treine desconfortável. Então você vai treinar arfando, você vai treinar às vezes sem paciência, vai ficar aquilo no aeróbico, que é aquela sensação que vocês já fizeram esteira, né? Esteira é uma grande máquina do tempo. Depois de meia hora você olha no visor, passaram 3 segundos. É uma coisa impressionante isso, né? Eu acho que as prisões elas tinham que ter esteira, né? A gente reduzir o tempo de pena, porque você ia botar o calango para fazer esteira 3 horas por dia, o cara fala, não, acabou, vou virar... Nunca mais eu roubo. O quê? Eu faço o contrário, virei polícia. Daqui é assim. Então tem essa preocupação. Você tem que estar focado no que você está fazendo. A atenção ao exercício é fundamental. Aliás, isso é uma dica boa. Quando você está correndo, você pode até usar uma música, um podcast, uma coisa para poder fazer com que esse tempo ele passe um pouquinho mais fácil. Mas sempre preste atenção no seu percurso. Faça isso num percurso que 1, você conhece. 2, não tenha desnível do solo. 3, use um tênis que não foi usado no dia anterior, para você ter uma sola que de fato faça amortecimento. 4, faça um preparo bacana, esteja bem alimentado, esteja... se você tiver suplementado, esteja suplementado. E 5, evite fazer exercício assim muito cansado. A gente muda o jeito da gente treinar quando a gente está cansado demais. Tá? Quando a gente está cansado demais, o melhor é você fazer um treinamento um pouco mais curto e que tenha um aumento de densidade, não necessariamente de intensidade. Ou seja, você não vai treinar mais forte. Mas se você ia fazer, por exemplo, 4 exercícios, 4 séries de 10 repetições com 30 segundos de intervalo, faz 2 desses exercícios em biset, por exemplo, e faz um desse exercício em rest pause, usando 10 segundos de intervalo para você terminar rápido e aumentar então a densidade desse treino. Se você está falando em corrida, faz um treino de tiro. Né? Ou então faz um Tabata, 7, 8 minutos de um HIIT, de um treinamento de alta intensidade intervalado. Isso vai ser uma coisa que, por mais que você esteja cansado, você fala, cara, mas não faz sentido. Só que o problema do cansaço não é no pico da intensidade só que você sente. Porque a hora que você liberou catecolamina, que a tua adrenalina tá rolando, o teu corpo vai. Vocês já sentiram essa sensação, puta, eu tô morto, eu não quero ir pra academia. Chega na academia, cara, você começa a treinar, parece que aquilo foi liso, né? O problema de você estar cansado é a quantidade de treino que você consegue fazer, tá? Então essa eu chamo uma dica legal. Da hora. O Peu028 diz aí. E aí, Paulinho? Gostaria de agradecer por todos os BNTC. O resultado do desafio 60 dias te surpreendeu?
Quais suas expectativas para os atletas da Max na Europa Pro? Abraços, Paulinho, Igor Monark e Gianzão. Olha só, para os atletas, eu acho que eles vão muito bem, porque o Gorila tem um físico fantástico. Meu, o Ramon nem se fala, né? E eles estão lá com o Renato, com o Eduardo Correia. Pô, cara, você quer quem mais, né? Viver é pedir um almoção mesmo sem cartão. Com iFood, seu pedido tá sempre garantido. Dá pra pagar no dinheiro, no débito, crédito ou no Vale Refeição. São várias formas pra você aproveitar. Pensou comer barato e gostoso? Pensou? iFood! Eu acho que eles vão muito bem. Então o Gorila e o Ramon são as grandes promessas aí. Ah, eu acho eles caras que têm físicos sensacionais, assim, né? E assim, e eles mostram, de acordo com o que eles fazem, eles quebraram alguns tabus em relação do que você é capaz de fazer com aquilo que você tem à mão, né? O Ramon conseguiu se preparar usando frango e clara de ovo, que era o que ele tinha condição, né? E fazendo coisa na praça. Exatamente. Fazendo barra. O Gorila, já é um cara que não faz refeição fracionada, ele faz 3 refeições ao dia, ele faz treinos volumosíssimos, 2 horas, 3 horas, às vezes mais de um por dia. Então eles quebram alguns parâmetros que, assim, são que deixam, inclusive, a carreira deles brilhante, diferente e interessante da gente acompanhar. Então eu tenho certeza que eles vão ser muito bem sucedidos. O que ele perguntou também? Ele te agradece pelo... Pelo BNTC. O que é isso? BNTC, todo dia, entre 8 e 9 da manhã, eu faço uma live onde eu respondo pergunta do pessoal. Livre. É assim, é tipo prova oral. Pergunta o que você quiser. Eu vou falar o que eu sei. Né? E o que é legal? As pessoas que entram, elas fazem perguntas extremamente relevantes. Então, por exemplo, essa semana, teve um menino que fez uma pergunta que a gente falou disso a semana inteira. O Rubens entrou segunda-feira e perguntou, pô, dá para crescer limpo? Então, segunda, terça, quarta, eu falei sobre como você desenvolve sem o uso de esteroide. E por que isso é importante? Porque isso é importante, né? E eu acho que isso ajuda as pessoas que, por exemplo, não são meus pacientes, que não vão no meu consultório, né? Porque ou não tem condição, ou porque não tem oportunidade, ou porque está longe, enfim, a razão que for, né? Eu converso como eu falo para os meus pacientes, porque o que é tão importante quanto você cuidar do seu paciente em relação a diagnóstico e tratamento? É você orientá-lo. É o que o americano chama de patient education, né? Então eu converso com essas pessoas, eu falo, vai por aqui, né? O nutricionista, eu falo sobre as profissões, porque tem gente que fala assim, mas nutrição é besteira, fazer dieta não funciona, né? Ou então, não vale a pena ir nutricionista. Cara, você sabe o que o nutricionista faz? Aí eu falo do exame físico, eu falo do que é o cálculo das dietas, eu falo como é que é a programação do que é o objetivo dietético. O cara, não preciso de personal, eu sei treinar. É mesmo? Você sabe o que um profissional de educação física faz? Você sabe o que ele estudou? Você sabe o que ele faz do seu lado? Você sabe o que são técnicas de intensificação? Você sabe o que é um cluster set? Você sabe o que é um drop set? Você sabe quando que usa isso? Então, eu gosto de esclarecer as pessoas daquilo que elas acham que elas sabem. Porque existe uma coisa que é mais perniciosa do que a ignorância, que é o conhecimento parcial. 2 psicólogos, em 1999, Dunning e Kruger, eles fizeram um estudo sobre o que era a curva do aprendizado. E eles queriam entender o que era... Esses caras são foda. Esses caras são foda. E eles queriam entender o que era, na verdade, a percepção do conhecimento. Então eles fizeram um teste muito simples e maravilhoso, que era o quê? Eu faço pergunta para grupos distintos que têm níveis diferentes de conhecimento sobre um assunto. Só que eu também pergunto para eles quanto eles acham que eles sabem daquilo. E o que Dunning e Kruger descobriram lá em 1999? É o seguinte... Dunning e Kruger acabou virando o nome da curva, né? Exatamente. Que o sujeito que menos sabia era o que mais achava que tinha conhecimento daquilo. Então o cara fala, eu sei 70% disso, eu sabia 20%, né? E existe um corolário. O cara que mais sabe, ele acha que sabe menos do que ele sabe, porque ele está tão acostumado a ver isso que ele acha que é óbvio. E é o que explica, por exemplo, por que seu professor da faculdade, às vezes ele dá uma aula dificílima. Não é porque ele é chato, é porque ele acha que você sabe exatamente aquilo e que ele não está conseguindo adicionar nada para você. Porque como ele vê aquilo todo dia, todo ano, sempre, para ele é tão óbvio que ele acha que para você também. Né? É a história, o idiota nunca tem dúvida, né? E o sábio é o que mais dúvida tem. O vislumbre do conhecimento é perigoso, porque ele dá para a pessoa que é mais ousada a sensação de que ela domina aquele assunto. E aí você vê o pessoal falando bobagem na internet, à torta direito, e colocando a vida das pessoas em risco.
Ao passo que, qual que é a primeira coisa que você identifica que a pessoa ela tem responsabilidade e sabedoria? Pô, tal coisa, não tenho certeza, posso pensar para te responder? Nem sempre o mais sábio é o que responde de cara. Muitas vezes é o que tem cara o suficiente para falar para você que ele precisa pensar para poder te responder. Real. Real. Só fazer uma correção, né, Pedro? É Eduardo Pato, tá? Eu falei errado. Eduardo, vai beijar a menina lá e filma. Lógico, eu vou repostar isso. Tem que, pô, eu quero ver, inclusive.